Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem visualizar essa imagem? Melhorou? Tá. Então, pessoal, veja bem. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo ciclo, né? No segundo ciclo, com a disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. E o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, o nosso encontro de hoje vai ser para a gente tirar as dúvidas de como vai ser o funcionamento desse mês de aula, né? Em que começa hoje e finda no dia 5 de dezembro, tá? Então, a nossa disciplina, eu vou estar à disposição de vocês todas as segundas-feiras, às 14 horas, tá? Às 2 horas da tarde. E eu gostaria de contar com a presença de todos vocês, tá? Vejam bem, pessoal, de que eu vou utilizar, como vai ser as aulas. Então, eu gostaria que vocês identificassem aqui que nós teríamos hoje o nosso nivelamento, um segundo tópico, periféricos, interface e barramentos, um terceiro tópico, arquitetura básica de um processador, o quarto tópico, memória, um quinto tópico, cuidados para montar um computador, e o sexto, os possíveis erros do computador, tá? Então, basicamente, esse conteúdo aqui que a gente tem que vencer, tá? Nesse primeiro ciclo. Então, hoje, no nivelamento, o que eu chamei de nivelamento, pessoal, é para informar vocês que as notas, os trabalhos que vocês já fizeram, né, e que vocês já receberam uma nota, tá, com a data marcada até o dia 12 do mês passado, né, em que eu disponibilizei lá no SIGA uma nova possibilidade de postagem de trabalho. Ali, então, a gente encerra as avaliações do primeiro semestre. A partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar para o segundo semestre. E o que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, é que o primeiro semestre tem um peso 4 e o segundo semestre tem um peso 6. Então, aqueles que não foram tão bem têm uma grande possibilidade de recuperar a nota. E aqueles que foram bem, é muito importante que dê continuidade, porque tendo um peso maior, que é o peso de 6, vocês conseguem também melhorar aí a avaliação de vocês. Olha, eu não penso muito assim, não é para mim o mais importante a questão da nota, a questão da avaliação, mas sim para que vocês tenham assim o máximo de aprendizagem. Esse é o nosso objetivo. E é para isso que vai ser então o que nós vamos estar disponível todas as segunda-feira, tá? Então, pessoal, só para nós finalizar esse assunto aqui, ó, eu já coloquei lá no SIGA, vou entrar aqui, umas boas-vindas para vocês. Deixa eu ver que caiu minha conexão, tá? E aí a gente vai encerrando as atividades do primeiro semestre. A partir de hoje, então, nós vamos estar consolidando um conteúdo do segundo semestre. Mas vejam bem, muitos dos assuntos, ele é uma sequência do que a gente já abordou, no primeiro semestre. Então, nós vamos dar continuidade. Por exemplo, caso de periféricos, em que nós temos que falar sobre dispositivos de entrada e saídas, vamos estar reforçando, então, algo que a gente já trabalhou lá no primeiro semestre, tá? Já em um outro momento, instruções como o processador, que são conteúdos, então, que a gente vai ver um conteúdo novo. Está aparecendo a imagem aí da palavra do professor. Ó, então aqui, ó, pessoal, palavra do professor. Observe o seguinte, ó. Essa é a visão que vocês têm, então, de aluno. Então, nós fizemos esse X aqui, segundo semestre, palavra do professor, aí eu dou umas boas-vindas para vocês, tá? E aqui eu cito alguns dos tópicos que nós temos que discutir, né, no MSI.
Então, observe que histórico dos computadores, organização básica do computador, funcionamento dos computadores e periféricos, nós já discutimos no nosso primeiro semestre. Nós vamos usar periféricos novamente para abordar a questão de dispositivos de entrada, barramentos, interfaces e placas de CPU. Então, esses periféricos a gente vai retornar a falar sobre eles, tá? Então, nós teremos uma aula também sobre arquitetura e instruções de processadores, memória, tá? E os cuidados para montar um microcomputador e os possíveis erros do computador. Então, esses são os assuntos que a gente ainda tem para discutir. Observe, então, pessoal, que as nossas aulas, todo o conteúdo eu vou disponibilizar no SIGA. Eu tenho intenção de disponibilizar de até quinta-feira o conteúdo, ou seja, podendo ser na quarta ou na quinta, tá? E aí peço para que vocês leiam esse conteúdo que eu vou disponibilizar, e nós, na segunda-feira, então, eu mostro para vocês o que significa, de que forma funciona determinado conteúdo, tá? Ou conceito, ou qual é o nosso objetivo, tá? Então, observe que as nossas aulas já têm um endereço fixo, todas elas vão ser aqui por esse endereço aqui do Meet, tá? Todas as aulas, todos os nossos encontros, ou seja, dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30, vai ser por esse endereço aqui, ó. Então, as aulas síncronas vão ser por esse endereço. E as aulas assíncronas, ou seja, o conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês lá no SIGA, eu devo estar postando até quinta-feira. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Alguma dúvida? Ó, então voltando para cá, ó. Voltando para cá, para essa tela aqui. Ó. Estão conseguindo visualizar? Ó, a nossa tela, pessoal, aqui mostra, então, ó, que a gente vai trabalhar, então, no segundo ciclo, certo? Ó, nesse segundo ciclo, ó, nós temos que vencer esse conteúdo aqui, ó. Observem que eu coloquei algo de azul e um outro assunto de vermelho, né, para que vocês consigam identificar o que vem a ser de mais importante. Então, periféricos a gente vai voltar a conversar, porque a gente precisa, então, ainda debater sobre as questões de barramentos, dispositivos de entrada e saída, híbridos, né? Então, são alguns assuntos que a gente vai resgatar aqui, né, como está também nesse tópico, tá? Nós vamos estar falando sobre a arquitetura básica de um processador, os tipos de processadores, o que tem um processador, qual a diferença de um processador RISC para CISC, tá? Vamos estar falando sobre os bus, né, os barramentos, as interfaces, que também a gente já deu uma boa pincelada no primeiro semestre. E, por fim, falar sobre os cuidados para montar um microcomputador e os possíveis erros do computador, tá? Isso, os tópicos mais importantes, a gente vai discutir nas aulas síncronas, pelo Meet, tá? A partir, então, da próxima aula, próxima segunda-feira. Então, vamos lá. Quando a gente separa vocês aqui por tópico, eu coloquei esse primeiro tópico, chamei de nivelamento, mas é no sentido de dar as boas-vindas para vocês, como coloquei lá no SIGA, desejando que vocês tenham, assim, bastante empenho e que com esse apoio das ferramentas, né, do Meet, do SIGA, a gente consiga dar uma boa continuidade do que vocês estudaram inicialmente lá no regime presencial, tá? No nosso plano de ensino, é esse que eu estou mostrando para vocês, e eu vou criar lá um link chamado Fórum de Dúvidas a respeito de que vocês, então, têm, para que, se houver dúvidas a respeito desse conteúdo, a gente possa discutir lá por esse fórum, tá? Eu tenho como ideia de criar um fórum, que é uma forma de nós termos um diálogo, usando lá no SIGA, em todos os tópicos de aula. Então, nesse primeiro, que se chama nivelamento, essa possibilidade que vocês têm de interagir a respeito do conteúdo e a forma de como vocês gostariam, então, de estar estudando. Ou seja, não gosto do Meet,
ou só gosto do Meet, acho que uma vez por semana tá bom, não tem necessidade de ser uma vez por semana. Então, estou colocando essa proposta e aí eu vou ler os fóruns, né, para que vocês, então, coloquem lá o pensar de cada um, tá? Olha, vejam bem, no nosso segundo tópico, e aí nós vamos abordar com aula síncrona a respeito de periféricos, interfaces e barramentos. Também vamos criar fórum, né, para discutir esse tópico. Assim como no terceiro tópico, vamos estar falando sobre a arquitetura básica de um processador. E aí eu volto a reforçar, a gente vai estar falando sobre a teoria, as possibilidades de processadores RISC e CISC, vamos estar falando do quais são os componentes mais importantes do microprocessador, o que os processadores de hoje são diferentes dos antigos, né? E de que forma nós conseguimos entender por que um microprocessador é mais rápido do que um outro, tá? Então, nesse tópico aqui, muito importante para o nosso curso. Nós vamos estar falando sobre também questões de memória, tá? Memória RAM, memória ROM, memória cache, memória secundária, enfim, os tipos dos componentes de memórias existentes nesse tópico, também de suma importância. E um quinto tópico são sugestões, né, ou cuidados que a gente vai indicar para que vocês tenham quando vocês forem montar uma máquina. Então, eu não devo pegar um microcomputador de qualquer forma e achar que eu posso abrir um computador também, senão com uma ferramenta chamada Philips. Então, existem aí vários tipos de equipamentos físicos que eu posso utilizar e que vai facilitar o meu trabalho na montagem de um microcomputador. E isso a gente vai estar discutindo nesse quinto tópico. E num sexto tópico, os possíveis erros de computador. Por exemplo, quando vocês forem chamados lá para um cliente, o meu computador não está mandando a imagem para um monitor de vídeo, o que pode ser? Pode ser a placa de vídeo, a saída de vídeo, pode ser a memória. Mas o meu microcomputador não está ligando. Bom, aí eu tenho que verificar se é a fonte, pode ser que o meu estabilizador não esteja ligando, e aí eu tenho que testar o estabilizador. Mas agora a imagem está dando tela azul. Bom, então todos esses assuntos que podem ser debatidos e pode acontecer na casa de um cliente, a gente vai estar discutindo, então, no sexto tópico, possíveis erros do computador. Vejam bem, aí vocês vão me perguntar assim, mas professor, não, essa aula, nós não vamos ter prática. Olha, pessoal, nesse momento não tem como ter prática, tá? Porque a nossa aula, já sinalizei nesse projeto aqui, nesse plano de ensino, nós vamos fazer ele todo no EAD. Se nós estivéssemos lá no campus, nós iríamos fazer um reconhecimento de peças, nós faríamos uma diferença de todos os tipos de placas, por exemplo, mostrar uma placa de vídeo PCI, PCI Express, ISA, AGP, as placas de som, PCI, então, ou seja, todos esses a gente estaria trabalhando na prática, tá? Vocês iriam enxergar a placa e conhecer os barramentos. O que nos resta, então, é apenas na teoria. E na expectativa que no segundo e terceiro ano, aí vocês tenham, assim, mais prática, e aí, certamente, essa introdução que a gente vai dar aqui vai ser muito bom para quando vocês estiverem lá na disciplina de manutenção de computadores, tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Preciso que alguém me diga um sim aí. Ok, Cauane, Carol, Professor, Felipe. no que Oi. concerne ao tópico 5, que é cuidados para montar um computador, um microcomputador. O senhor vai entrar na questão de como a gente escolhe as peças, por exemplo, eu desejo, sei lá, escolho que quero montar meu computador do zero. Você vai entrar nessa questão tipo, o que eu escolho primeiro, que no caso seria o processador, qual a melhor placa, como combinar peças da forma correta. Vai Sim. entrar nessa questão ou não? Muito boa pergunta, Lucas. Assim, nos cuidados para montar um computador, eu vou procurar te dar uma sequência. Primeiro, o que vocês vão fazer? Abrir o gabinete, depois colocar a placa-mãe no chassi do gabinete, depois colocar o microprocessador, depois colocar a fonte, depois colocar as unidades de disco. Então, eu vou te dar assim, vou dar para vocês um passo a passo de quais são as primeiras peças, tá, para que vocês montem, para ficar mais fácil. Por exemplo, quando vocês forem pegar um computador usado, muito antigo, tá? Vamos imaginar assim, computadores assim há 10 anos atrás, tá? É um computador que nunca foi aberto. Provavelmente é um micro que já está assim, com uma dificuldade de abrir. Então vocês vão tirar a tampa do gabinete, né? E eu vou sugerir que nesse caso vocês
tirem a placa-mãe do chassi do gabinete, que é com parafuso, né? Vocês vão tirar com uma Phillips, com uma chave Phillips, e depois tiram um processador, né? Ou seja, tirem o processador quando essa placa-mãe estiver na bancada, e não numa situação vulnerável, né? Então, são essas dicas que a gente vai dar para vocês, Lucas. Com a questão da compatibilidade, né, e aceitabilidade, que eu também questionou, o que eu vou comentar com vocês é que sempre vocês têm que ter cuidado. Por exemplo, se vocês vão pegar uma máquina para montar, hoje está vindo assim a tecnologia SATA. Então, essa placa-mãe, ela tem, vai vir, né, com as conexões SATA, que é para ligar o HD SATA. Aí vocês querem fazer um upgrade de um computador, de uma casa de um cliente. O que é um upgrade? É atualizar os equipamentos, ou seja, algo vocês vão aproveitar desse cliente, né, que podem aproveitar o gabinete, pode aproveitar de repente até a placa-mãe, né, mas não fazer esse upgrade significa então que vocês vão atualizar, vão colocar alguns equipamentos, por exemplo, vou colocar mais memória, vou colocar um outro processador, e aí vocês têm que ter cuidado. Tem que ter cuidado com a questão da aceitabilidade e compatibilidade. O que significa isso? Aceitabilidade, vamos dar um exemplo para vocês. Você tem uma placa-mãe. Se vão pegar uma memória e colocar no slot da placa-mãe, você tem que ver se ele aceita. Né? Porque daqui a pouco vocês têm lá uma DIM, uma memória DIM, e a placa-mãe vem hoje com a tecnologia DDR. Tá? Então, ele não vai aceitar. E com a questão da compatibilidade, também um outro exemplo que a gente vai estar discutindo com vocês, com a questão, por exemplo, do HD. Vocês querem aproveitar o HD lá do cliente de vocês, mas o HD é uma tecnologia IDE, que é uma tecnologia que não se fabrica mais. E a placa-mãe de vocês só tem aceitabilidade para a SATA. Então, ou vocês vão ter que indicar que ele coloque um HD tecnologia SATA, ou vocês vão colocar um adaptador que existe, né, para fazer, então, essa migração do IDE para o SATA, que aí liga na placa-mãe lá no slot SATA. Então, é isso que a gente vai discutir, Lucas, tá? Agora, a gente não vai conseguir vivenciar isso aí na prática. Por exemplo, vocês não vão montar, né? Não vou pedir para vocês assim, ó, desmonte o computador de vocês aí, tire a placa-mãe, tira o HD, tira a memória, tira o suquete, tira o cooler do suquete da placa-mãe. Não, isso aí a gente não vai pedir, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam a proposta? Tá, agora, perfeito. Agora eu quero falar com vocês, pessoal, a respeito de avaliação. Eu já deixei bem claro para vocês a nossa metodologia de trabalho, né? De que forma vai ser a nossa metodologia de trabalho? Vai ser todas as segunda-feira, estarei disponível das 2 às 3, tá? Em encontros síncronos para aquele endereço do Meet, tá? Vou fazer uma chamada, né? Hoje eu registro que tem 24 alunos nesse momento. Vou fazer esse controle, porque também há uma possibilidade da gente fazer uma avaliação quantitativa. Ou seja, aqueles que participaram da aula, de certo modo, vai ser recebido de uma forma bem positiva. Agora, aqueles que nunca participaram da aula, dessa aula síncrona, nunca fizeram os trabalhos lá das atividades assíncronas, bom, só ir bem na prova, será que ajuda? Talvez vai precisar de muito mais, tá? Então, pessoal, a participação de vocês é fundamental. Eu registro que nesse momento tem 24 alunos, tá? 25 com o nosso aluno Thiago Aquino, que é do 3º ano, que vai ser o nosso bolsista, tá? E que vai nos acompanhar, tá? Dentro do possível, em todos os nossos encontros síncronos, tá? Mas a participação de vocês é muito importante, tá? Inclusive para questionar, para perguntar, para fazer dúvidas, tirar dúvidas, né? Ou também para apresentar algum trabalho que hoje, nesse momento, a gente possa acertar dessa forma. Então, agora, pessoal, os trabalhos eu vou postar no Siga e as aulas vão ser pelo Meet. Pronto, feito isso. Agora eu quero conversar com vocês a respeito de avaliação. O peso desse segundo semestre é peso 6. Eu quero fazer as avaliações todas nesse segundo período, no segundo ciclo. Ou seja, a partir de hoje até o dia 5 de dezembro. A partir do dia 5 de dezembro, eu vou deixar para
os professores do terceiro ciclo fazer o seu trabalho, a sua prática profissional. Eles, então, que vão estar conduzindo esse trabalho, e não é bom, eu tenho recomendado, é que cada professor vença o conteúdo nesse mês, nesse momento do seu ciclo em execução. Então, comigo não vai ser diferente. Eu vou colocar todo esse conteúdo nesse ciclo e os trabalhos e provas todas vão ser dentro desse ciclo. Certo, pessoal? Tudo bem? Tá? Até porque isso também foi uma sugestão que eu recebi de vocês, tá? Porque antes eram 14 disciplinas, tinha professores que marcavam trabalho por semana, então tinha uma possibilidade de fazer muitos trabalhos semanais. Então a gente conseguiu fazer esse quebra aí, de forma com que a gente não diminua, não tira o pé do acelerador, mas que de qualquer forma a gente consiga então centralizar os assuntos em poucas disciplinas, tá? Vamos lá. Uma prova, pessoal, eu vou fazer. Eu preciso fazer. Eu quero. Isso não é algo que eu trago engessado, não é algo que eu chego aqui e diga assim, ó, pessoal, vai ser assim, assim, assado. Eu gostaria também de escutar vocês. Quero lembrar que o peso é 6. Eu gostaria de fazer uma prova, né? E um trabalho, ou dois trabalhos, né? Um trabalho individual, o outro um trabalho pode ser em grupo. E aí eu gostaria de escutar primeiro vocês, alguém que tem alguma sugestão, alguma ideia, ou de alguma vivência com uma outra disciplina que acha que foi válido e que vocês então possam colocar aqui, e na medida que a gente se acertar, será dessa forma que a gente executará. Alguém tem uma sugestão para dar? Quando o termo é, ou o assunto é avaliação? Preferem só a prova? Ok, Rafael. A prova, pessoal, eu tô com. Ó, a respeito da prova, eu vou pensar de como eu vou fazer, tá? Porque a prova do primeiro semestre, eu fiquei bastante preocupado. Bastante preocupado porque eu analiso muitas coisas, muitos fatores. E eu observei assim, ó, que como ela ficou mais tempo aberto, em que vocês então poderiam fazer e com mais de uma tentativa, me chamou muito a atenção que teve muitos colegas que erraram as mesmas questões. Então, isso eu não tenho como afirmar, mas há uma possibilidade de que muitos tiraram a mesma nota, muitos erraram as mesmas questões ou a mesma questão, né? E isso faz com que a gente também possa pensar, e eu não estou acusando nada, que vocês fizeram a prova em grupo. Há uma possibilidade, como eu disse, não é uma afirmação. Então, eu vou pensar de uma forma de como nós vamos fazer essa prova. A princípio, eu posso marcar para um dia, de repente lá para o dia 30, né? Provavelmente será o dia 30, e dia 30, das 2 às 3, ou das 2 às 13h30, é o período que vocês têm de fazer a prova, né? Quanto ao conteúdo, eu não tenho como fugir de todo o conteúdo, porque vocês vão observar que muitos dos assuntos que nós estudamos no primeiro semestre, nós vamos dar continuidade no segundo semestre, porque são muito importantes, né, para que vocês no segundo e terceiro ano tenham esse conhecimento, né? E aí quando se fala em sistema de computação, os dispositivos híbridos, enfim, tudo isso que a gente estudou, abordou lá no primeiro semestre, com exceção do histórico da informática, dessas atualizações, os demais todos estão propensos, então, a cair na prova, tá? Então, pessoal, eu também acho que o que foi colocado de fazer uma prova e dois trabalhos, tá? Ele também é bem possível, é bem pertinente, tá? Os demais colegas teriam alguma sugestão? Não? Posso seguir, então? Professor,
creio eu que mais de uma prova também seria interessante, porque dependendo da quantidade de conteúdo e detalhes que o senhor fosse colocar em cada tópico, para alguns poderia ficar muito denso o conteúdo. Tá. Sugestão muito boa, Lucas. Eu só estou preocupado assim, ó, porque na verdade nós temos apenas 4 semanas, né? Então eu não gostaria de dar muitos trabalhos para vocês e nem muitas provas, né? Tendo em vista essa preocupação assim, ó, de fazer vocês cansar e não aproveitar muito o conteúdo que a gente tem para colocar para vocês. Mas é uma possibilidade, né? Porque de qualquer forma diminuiu bastante as disciplinas para vocês. Então esse mês tem que ser com bastante estudo, tá? Então, gostaria de escutar mais vocês, antes de a gente finalizar, de que forma vai ser as nossas avaliações. Tem algum outro colega que queira dar uma outra opinião diferente? Então, foi duas opiniões por enquanto. Uma primeira, uma prova e 2 trabalhos, e uma segunda, Lucas, só me confirma, seria 2 provas e quantos trabalhos? Não, professora, eu só falei da questão de 2 provas em caso do conteúdo que o senhor passar nessas 4 Entendi. semanas for muito denso. Por Tá, exemplo, se for um conteúdo mais tranquilo, uma prova é mais do que justo, mas se for um conteúdo extremamente denso, aí só as tá, provas. E trabalho, 2 trabalhos é bem interessante mesmo. tá. Ok, Lucas, obrigado pela contribuição. Pessoal, mais alguém? Mais alguém? Tá, então, pessoal, ó, então a ideia então é que a gente faça aí 2 trabalhos, tá? Ou quero dizer assim para vocês, ó, dependendo se os trabalhos não forem muito complexos, a gente pode até dar 3 trabalhos, né? Mas enfim, a ideia então é que seja 2 trabalhos e uma prova, tá? Se a gente achar que o conteúdo está bastante cansativo, aí a gente pode também aceitar a ideia do Lucas aí fazer 2 avaliações como prova, tá? Sem problemas. A questão da prova é, como eu comentei com vocês, é, seria muito importante, muito interessante, que a gente fizesse a hora da prova todos ao mesmo tempo, ou seja, síncrono, ou seja, lá no dia 30, todos das 14 às 15, né, dando aí um tempo de no máximo até as 16 horas, para que vocês então entreguem a prova, tá? Online. Porque, como eu comentei, a experiência que eu tive não só com a turma de vocês, mas eu também fiz com as provas do concurso superior e também aconteceu muitas das notas serem muito próximas e as respostas serem muito iguais e muito parecidas, e aí isso aí a gente gera alguma dúvida, né, nesse processo, tá? Bom, tudo bem até quanto a essa questão, pessoal. Quanto à metodologia, de forma de como eu vou trabalhar. A metodologia como aponta a forma de como eu vou trabalhar. E, e as avaliações, quanto a isso, tá bem tranquilo? Podemos passar para o próximo tópico? Tá. Então, só para finalizar o conteúdo, ó, só para finalizar esse assunto, desculpa, antes então de passar para o nosso terceiro assunto, terceiro tópico, é, eu quero só dizer para vocês que até quinta-feira, então, eu já vou postar conteúdo para vocês. E aí eu vou pedir para com que vocês leiam esse conteúdo e que a gente possa discutir esse conteúdo, e aí eu vou explicar, vai ser uma aula explicativa, né? Uma aula expositiva, na próxima segunda-feira, às 14 horas, né, em que eu vou estar expondo o assunto do que eu vou compartilhar com vocês ainda essa semana, mas o ideal é que vocês, então, leiam para com que vocês, quando virem para a aula na nossa próxima segunda, já tirem as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. E agora, então, pessoal, nosso terceiro e último assunto, vamos falar, então, sobre o nosso bolsista, o nosso monitor. Thiago, está aí? Estou aqui sim, professor. Tá me Tá. escutando? Tá, ok. Tô escutando bem, Thiago. Muito obrigado por ter vindo, Thiago. E desculpa, no fim, a correria aí. Eu esqueci de te mandar o link, tá? Fui te mandar Não, isso aí sem agora. problema. Desculpa, no fim, o esquecimento mesmo, tá? Tá bom. Pessoal, quando eu estava falando do Thiago Aquino, o Thiago Aquino sempre demonstrou um aluno bastante interessado, né? E eu acho que é bem interessante que ele fale algo para vocês aí, até pela experiência
pelo caminho que ele está trilhando aí conosco, e ele tem sido sempre aí um aluno que está sendo um participante de bolsas, por participar de pesquisa, extensão, e agora nesse momento de ensino. Então, ele é o meu monitor, tá? E ele vai estar participando sempre das nossas aulas. Qual é a ideia de nós contarmos com o Thiago? O Thiago, como já estudou a disciplina de arquitetura, de organização e arquitetura de computadores, ele foi, então, selecionado, tá? Selecionado pelo currículo, selecionado por ter sido um dos que também tenha se inscrito, né? E ele, então, hoje, ele é o meu bolsista e ele vai nos acompanhar, então, em todas as aulas de organização e arquitetura de computadores. De que forma vai funcionar, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para mim. Se vocês precisarem de mais informações, mais conteúdo, eu não entendi isso aqui, vocês podem perguntar para o Thiago, tá? O Thiago vai dar o e-mail dele, pessoal, dele para vocês aí, de forma que ele possa também contribuir com o que vocês bem entenderem, tá? Professor sou eu e monitor, então, é o Thiago. O Thiago, então, está entrando para o nosso trabalho, né, com o propósito, então, de contribuir com vocês. Então, todos vocês, estudantes, eu tenho uma dúvida, não entendi isso aqui, também podem perguntar para o Thiago, tá? Que, de qualquer forma, ele está aí pronto para auxiliar, tá? Thiago, eu gostaria que tu conversasse um pouco com a turma, então, e também passasse o teu e-mail para eles, e colocasse um pouco desse teu momento, de tudo que tu fez, ou assim, até de uma forma, até para estimular com que os colegas, né, esses do primeiro ano, possam também participar de projetos, assim como tu participou. Pode ser, Thiago? Pode ser, sim. Bom, eu queria iniciar desejando um bom ciclo pro pessoal e pedir para eles também que não se sinta com vergonha, por exemplo, como as turmas do MSI sempre é um pouco mais fechada. No caso da minha turma era um pouco assim no primeiro ano. E que não sinta vergonha, porque dificuldade todo mundo tem. E principalmente com a parte de não ter aulas práticas, né? Como vai aumentar mais a dificuldade. E que mande as dificuldades um pouco antes para que eu possa trazer algum material, algum conteúdo para explicar para eles. Tá. Acho que era isso, professor. Tá, muito bem, Thiago. E da parte dos projetos também para o pessoal que sente interesse, você demonstrar disposto. Tipo, tu não pode pegar um projeto por exemplo, só em OAC, tu pode pegar em qualquer outra matéria. Se tu for algum disposto, pode gostar de geografia e pegar em outra matéria também. Isso, Thiago. Então, só para reforçando o que o Thiago comentou, tem outros professores que têm projeto, né? A professora Carla Kader, né, tem projetos, né, lá na língua estrangeira, a professora de geografia, né? Então, tem outros professores que têm projetos também. Então, é sempre bom vocês ficarem de olho, né, ficarem atentos quando sai edital, para que vocês também participem, né? Mas, de qualquer forma, a gente também, como professor, também a gente vai estar sempre orientando vocês aí, ou até falando um pouco sobre os editais, tá? Thiago, depois tu digita para nós ali o teu e-mail ali no chat. Sim, eu já passo, professor. Tá. Pessoal, alguma pergunta para o Thiago? Alguma pergunta para o Thiago? Tá. Alguma pergunta então para mim, pessoal? Tá. Bom, pessoal, então eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Não tendo mais dúvidas, tá? Não tendo mais dúvidas, então a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje e quero então reforçar que na nossa próxima segunda-feira, às 14 horas, estarei aqui, se Deus quiser, com o link, né, do mesmo link do Meet, tá? Do mesmo link do Meet, tá? E aí eu conto com a presença virtual de vocês. Não esqueçam que até quinta-feira estarei disponibilizando o material,
para vocês lá pelo Siga e vocês têm então a possibilidade de ler esse conteúdo antes, tá? E respondendo a pergunta do Marco, essa aula ela está sendo gravada, tá? E aí eu vou colocar o link lá no Siga, fica melhor, né, Marco? De qualquer forma, às vezes precisa que eu dê autorização, é o sistema aqui que marca, tá? A não ser que eu colocar isso aqui lá no YouTube, tá? Então se eu colocar no YouTube, aí não precisa. Então, de repente, se eu conseguir colocar ainda hoje de tarde, então já logo disponibilizo o link lá do YouTube para vocês, tá bem? Mas eu vou disponibilizar para vocês, tá, Marco? Um grande abraço, felicidades para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Professor,